Fala, turminha! Sabe aquele assunto que você vai ver hoje e vai utilizar para o resto da sua vida na farmacologia? Esse assunto é antagonistas muscarínicos. Então não sai dessa aula de jeito nenhum, porque esse assunto é extremamente importante. Vamos lá! Fábio, por que antagonista muscarínico é tão importante? Porque diversos fármacos têm ação antimuscarínica. E muitos desses fármacos estão implicados no tratamento de doenças como parada cardíaca, infarto agudo do miocárdio, ou simples cólicas, ou no tratamento da depressão e da ansiedade, da esquizofrenia. Ou então, gente, nós estamos abordando um tema que é muito importante dentro da toxicologia. Okay? Então, antagonistas muscarínicos é um tema que você não pode esquecer nunca, jamais, never na sua vida. E por isso, então, eu recomendo que você assista essa aula uma vez, duas vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes você achar que é necessário. Ok? Muito bem, não vou nem perder tempo, vamos direto para o tema aqui, vamos falar desses fármacos de uma forma bem clara, detalhada, para você não se perder. Só vou fazer um remember aqui. Nós vimos que a acetilcolina foi sintetizada, enfim, toda aquela coisa, né? Então, a acetilcolina vai entrar aqui em contato com os receptores muscarínicos para ativá-los, exceto se houver um outro fármaco que já veio aqui e se ligou. E esses fármacos aqui, então, são os antagonistas muscarínicos, ok? Então, o que um antagonista muscarínico faz? Ele ocupa o local da acetilcolina no receptor muscarínico e impede a ligação dela. Nós vamos estabelecer aí uma relação de competição pelo receptor, correto? Quanto maior a concentração do antagonista muscarínico, menor a ligação da acetilcolina. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui de uma forma bem detalhada para vocês entenderem. Quais são os principais fármacos antagonistas muscarínicos? O protótipo da classe é a atropina. A atropina, para quem já estudou um pouquinho da história da farmacologia, sabe que ela veio da atropa beladona, aquela plantinha que dilata as pupilas, né? Enfim. A atropina é um antagonista de receptores M1, M2, M3, M4, M5. Existem outras substâncias, sim, o biperideno, que também é antagonista de todos eles, a escopolamina, o ipatrópio, a oxibutina, o tiotrópio, a tolterodina, a tropicamida, a pirezempina. Mas aí qual que é a diferença? A tolterodina, ela não é exatamente um antagonista, ela é um agonista inverso. Opa, desculpa, escrevi errado aqui, mas o termo certo é agonista inverso. Ela atua como um agonista inverso no receptor, certo? Já a pirezempina, ela é seletiva para os receptores M1. E daí nós vamos começar a entender então as diferenças de utilização desses fármacos. Se nós pensarmos hoje, quais são as utilizações desses fármacos? Eu vou começar então pela atropina. A atropina ela é utilizada principalmente para intoxicações por substâncias derivadas de organofosforados e carbamatos. E o que são organofosforados e carbamatos? Nós vamos falar um pouquinho deles ainda na disciplina de farmacologia, mas eu prefiro falar deles na toxicologia. Lá nas aulas de toxicologia eu vou deixar uma aula completa sobre intoxicação por organofosforado e carbamato. Esses fármacos aqui, eles são aquilo que nós chamamos de inibidores da colinesterase. Inibidores da acetilcolinesterase. Então, o que eles fazem? Olha, nós sabemos que a função da acetilcolinesterase é degradar a acetilcolina. Quando eles inibem a acetilcolinesterase, ocorre o que então? Ao inibir-se a acetilcolinesterase, ocorre um aumento da concentração da acetilcolina disponível para ação nos neurônios. Então a atropina ela é utilizada para esse fim, certo? Ela vai antagonizar a acetilcolina no neurônio, no receptor muscarínico. Certo, turma? Deu para entender? E o biperideno? O biperideno ela é utilizado no tratamento da doença de Parkinson. Só isso? Não. O biperideno também pode ser utilizado na intoxicação por fármacos antipsicóticos. Além do tratamento da doença de Parkinson, também pode ser utilizado na intoxicação por fármacos antipsicóticos. Ah, Fábio, agora eu já não estou entendendo mais nada, hein?
Vamos lá então, pessoal, vai ficar fácil aqui. Doença de Parkinson é uma doença que ela é causada pela diminuição dos neurônios dopaminérgicos. E existe uma relação entre a acetilcolina e a dopamina. Conforme maior a concentração da acetilcolina numa sinapse, menor será a liberação de dopamina. E quanto maior a concentração de dopamina, menor será a liberação de acetilcolina. Então, olha só. Qual que é a ideia aqui? O paciente ele tem doença de Parkinson. O que você faz? Você vai lá e bloqueia os receptores muscarínicos cerebrais e faz com que ocorra a diminuição da acetilcolina. Isso faz então com que ocorra o aumento da liberação da nossa querida dopamina. Então, por isso, ele é eficaz no tratamento da doença de Parkinson. E na intoxicação por antipsicóticos? Antipsicóticos são fármacos que bloqueiam receptores dopaminérgicos. Às vezes o paciente está com um sintoma chamado impregnação motora. O que nós fazemos então? Vai lá, bloqueia o receptor muscarínico, aumenta a liberação de dopamina, e essa dopamina vai competir com os antipsicóticos. Então esse é um dos usos deles também. Isso vai ser um tema melhor para as aulas de toxicologia e para a aula de Parkinson. Por enquanto só estou citando para vocês. Agora vamos falar dos usos clássicos aqui desses fármacos. Então a escopolamina, gente, você vai encontrar ela hoje na forma de butilbrometo de escopolamina num medicamento antiespasmódico, é o famoso Buscopan. Sem fazer propaganda aqui, porque todo mundo já conhece mesmo, né? O Buscopan é utilizado para cólicas, tá? Então é para isso que você vai utilizar a escopolamina. O hipatrópio, princípio ativo de um medicamento chamado Atrovent. E para que o Atrovent é utilizado? O Atrovent ele é utilizado de forma inalatória, tanto para o tratamento da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, quanto da asma ou de qualquer outro tipo de bronquite. Tá? Da mesma forma, o tiotrópio também é utilizado para esse fim, para o tratamento da DPOC e para o tratamento da asma, correto? Até aí tranquilo? A oxibutina ela já é utilizada para outro fim. E qual que é o fim? É a diminuição da motilidade da bexiga. Então nós estamos falando do paciente que tem incontinência urinária, é o paciente que não consegue mais segurar a urina. Então ela é utilizado para esse fim. Da mesma forma, a tolterodina também é utilizada para incontinência urinária. Correto? Temos também aqui a tropicamida, que ela pode ser utilizada para dilatação da pupila, bem como a atropina, também pode ser utilizada para esse fim, em alguns exames oftalmológicos. Às vezes o médico vai fazer o famoso exame de fundo de olho, né? Ele vai lá e utiliza a tropicamida ou utiliza a atropina para causar essa dilatação. E o outro fármaco que já foi utilizado, mas hoje tem fármacos melhores para isso, é a pirazempina, que era utilizada para gastrite, diminuir a secreção glandular. Tudo bem até aí? Deu para entender? Fábio, esses são os únicos fármacos antimuscarínicos? Nem pensar, gente. Tem uma lista gigantesca. Ainda tem a omatropina, ciclopentolato que também é utilizado para dilatação do pupila. Omatropina que já foi muito utilizada para cólicas também, principalmente em bebês. Antigamente tinha o espasmoloftal, que tinha esse princípio ativo. Triexfenedil, benztropina também são utilizados no tratamento da doença de Parkinson ou para intoxicação por antipsicóticos. Solifenacina, darifenacina, fesoterodina também são utilizados para incontinência urinária. Enfim, gente, tem muito fármaco. Tá? Eu estou só citando para vocês, eu não vou citar todos, porque senão essa aula vai ficar gigantesca. Tá? O tróspio também, enfim, outros aí. Ok? Peguei alguns exemplos para vocês. Então eu já acabei falando, né? Uso. Atropina pode ser utilizado no tratamento da bradicardia pós-infarto. Então o paciente teve um infarto, está com bradicardia. Opa, não pode parar o coração dele, senão ele vai morrer, né? Então vamos dar atropina para esse paciente aí, ok? Adjuvante de anestesia. A atropina, ela pode ser utilizada como adjuvante de anestesia para diminuir a motilidade gastrointestinal, diminuir a secreção glandular. Imagina um paciente que vai fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia, por exemplo, abdominal. Quanto mais houver movimentação
do intestino, tudo é ruim. Quanto maior a secreção, pior. Então, muitas vezes, dentro do protocolo anestésico, a atropina pode ser utilizada para esse fim. E ela também pode ser utilizada para controlar o batimento cardíaco durante o período de anestesia. Antiespasmódico, como eu disse para vocês, a escopolamina ou atropina podem ser utilizadas como antiespasmódicos para diminuir cólicas, né? Tanto cólicas intestinais, cólicas menstruais já foram utilizadas, hoje não é aquela coisa, né? Enfim, mas a gente sabe que pode ser utilizado, né? Cólica renal, cólica de bexiga, entre outras. Envenenamento por anticolinesterásicos. Então, a atropina é o antídoto para o envenenamento por anticolinesterásicos. A gente vai falar disso melhor na aula de toxicologia. Tá? Asma. Então, hipatrópio, tiotrópio são utilizados como inalação para esse tratamento. Gastrite, né? E até o vômito também, né? A pirazempina já foi muito utilizada para isso. Isso não impede a utilização da escopolamina também, para melhorar um pouco questões de gastrite, até também para melhorar vômito. Tratamento da incontinência urinária, eu já falei para vocês a tolterodina e a oxibutina, que são os mais utilizados, e como midriáticos, né? Tropicamida, atropina e o ciclopentolato. Agora nós chegamos no ponto alto da aula, né? E qual que é o grande problema dos antagonistas muscarínicos? Então isso aqui é uma coisa que você jamais pode esquecer. Jamais esqueça disso. Os antagonistas muscarínicos são fármacos que têm uma toxicidade muito alta. E como que é essa toxicidade? Como que você vai perceber essa toxicidade? Primeiro, diminuição das secreções glandulares. O paciente intoxicado ou mesmo o paciente que utiliza antagonistas muscarínicos, ele vai sentir boca seca, cheirostomia. Okay? Ele vai sentir o nariz seco, ele pode sentir diminuição da secreção de suor, mesmo o suor sendo controlado pelo simpático, mas o receptor é muscarínico, certo? Então, por isso, ele vai sentir essa diminuição da secreção glandular. Taquicardia com consequente aumento da pressão. A acetilcolina tem como função diminuir a acetilcolina tem como função diminuir o ritmo cardíaco. O bloqueio de receptores muscarínicos no coração causa aumento da frequência cardíaca, aumento do ritmo cardíaco. Então isso não vai ser muito bom. Inclusive, em muitos pacientes que tentam suicídio com antidepressivo tricíclico, esse é o grande problema, porque os antidepressivos tricíclicos, eles têm propriedades antagonistas muscarínicas, levam a taquicardia e ainda bloqueio dos canais de cálcio. Isso pode gerar uma toxicidade ainda maior. Midríase e cicloplegia. Midríase, né, dilatação da pupila, cicloplegia quando ela não volta. Mas essa midríase, ela faz com que não haja acomodação visual e o paciente fica com a visão embaçada, turva, ok? Aumento da pressão intraocular. Só se os agonistas muscarínicos são utilizados para diminuir a pressão intraocular, os antagonistas aumentam a pressão, correto? Prisão de ventre, diminuição dos ruídos hidroaéreos que podem ser ouvidos com estetoscópio. Se você já pegou um estetoscópio e colocou no seu abdômen, você percebe que você ouve os ruídos do seu intestino trabalhando. No caso da utilização desses fármacos, você não vai ouvir os ruídos do seu intestino trabalhando. Redução das contrações de músculos lisos, e aí eu estou falando então de bexiga, de intestino, entre outros, né? E efeito excitatório sobre o sistema nervoso central, pode causar convulsão e euforia. Certo, pessoal? Então, olha só, antagonista muscarínico é uma coisa que você não pode esquecer. Primeiro, porque tem muitos usos. Segundo, devido aos efeitos adversos. A gente vai voltar a falar desse tema antagonismo muscarínico em várias aulas dentro do curso de farmacologia direto ao ponto. E por enquanto, eu peço que se você tenha gostado desse conteúdo, clique e compartilha. Mais uma coisa importante. Nas aulas de toxicologia, a gente vai abordar só a síndrome anticolinérgica, né, a síndrome antimuscarínica em algum momento, e você vai ficar craque nesse tema, ok? Utilizamos então Hang Daily Farmacologia, Katsung, Goodman-Gilman. Obrigado, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Até a próxima!